not raise my hand against you. But know this, you are my greatest disappointment. These children I brutalized have awoken something inside that for most is beautiful and natural, but in me is an abomination. My maternal instinct. Aleatoriamente aqui, eu sou o Momin e bem-vindos a mais uma análise de BioShock. Dessa vez de um tema menos explícito do que a constituição filosófica de Rapture ou a ideologia de Sophia Lamb. Estou falando da paternidade e da maternidade, que são temas que estão desde o primeiro BioShock, mas no geral afloram mais explicitamente no Infinite. Mas a gente vai chegar lá. Então, eu acho que podemos começar. Uma análise que eu nunca vi sendo posta é a análise da paternidade como desaprovação e vergonha, que nesse caso se aplica ao relacionamento de Jack e Andrew Ryan. Afinal, Andrew, que é o pai de Jack, tem vergonha do filho, já que ele foi forçadamente feito com base nos negócios de Fontaine, que tinha como interesse deixar o menino sozinho na superfície de um modo em que ele pudesse contatar Jack a qualquer momento para poder, caso algo desse errado na Guerra Civil, ele pudesse ter uma garantia de que conseguiria derrotar Andrew Ryan e tomar Rapture. Então entra o monólogo de Andrew Ryan: um homem escolhe e um escravo obedece, mostrando o total desprezo de Andrew por seu filho. Afinal, tudo que Andrew mais valorizava era liberdade. Foi por isso que ele construiu Rapture. E ter seu filho, que deveria carregar o legado de liberdade, ser simplesmente um escravo de Fontaine, um parasita segundo ele, foi algo que o decepcionou completamente. E também Jack é fruto da traição de Jasmine, uma pessoa que Ryan se importava de certa forma, não tão profundamente, mas sim, importava. Isso deve ter abalado a confiança dele plenamente, inclusive teve a traição de Bill McDonough. Com isso, acontece que Atlas / Fontaine acaba se tornando uma figura bem mais paterna para Jack do que tudo, sendo um pai mais presente do que o próprio pai biológico. Apesar de Atlas o trair mesmo assim, mas com um certo pesar, afinal Fontaine via nele também um filho. Porém, vamos à relação mais saudável que Jack teve enquanto esteve em Rapture. Ele foi com Bridget Tenenbaum, que ajuda Jack mesmo se ele matar as Little Sisters, já que é um jogo de múltipla escolha. Você pode ou não matar as Little Sisters, mas dependendo da sua escolha, a Tenenbaum mesmo assim vai te ajudar no final do jogo. Inclusive, ela só demonstra ódio por Jack no final ruim. De resto, ela é bem carinhosa, tenta ser o melhor possível para ele. No final, ela teve todo aquele arco de redenção. Depois de todos os experimentos que ela fez, ela vê Jack até como uma luz no fim do túnel, vendo as ações bondosas que o menino fez durante a sua estadia. Com isso, no final canônico, em que Jack liberta as Little Sisters e vai para a superfície, é Jack que assume essa figura paterna. E esperamos que ele tenha cuidado bem das Little Sisters, mas aparentemente ele cuidou excepcionalmente, já que todas demonstram carinho na morte dele. Agora falemos de uma manifestação dessa paternidade em um jeito mais explícito, já que está na capa do jogo: Big Daddies e Little Sisters. Eles são uma distorção desse conceito, feitas pelo objetivismo. Afinal, a relação de paternidade e maternidade é algo incondicional, não é uma troca financeira. Mas no caso dos Big Daddies e Little Sisters, é sim, toda a união deles é por causa das questões de reutilização de Adam.
dos interesses dos governos de Rapture. E os dois são forçados a entrar nessa união, já que as Little Sisters são crianças sequestradas e os Big Daddy são prisioneiros que foram transformados nessas coisas. Então eles são como o objetivismo enxergaria esses conceitos. Por isso são tão emblemáticos e resumem tão bem a história de BioShock. Além disso, eles vêm com a questão moral. Você fazer testes em prisioneiros desse nível, tirar a liberdade deles e transformá-los em golems para cuidar de garotinhas sequestradas e manipuladas por um condicionamento mental. Ah, e nesse tópico tem mais uma coisa, tem um caso à parte, que é o caso do Subject Delta e a Eleanor Lamb. Porque depois da Eleanor ser libertada do estado de Little Sister, ela continua amando o pai, que é um Big Daddy. Talvez bem mais que a mãe, que a tratou de forma fria, vendo ela como um meio para conseguir o fim da coletividade. Eleanor ansiava por uma figura paterna, já que ela nunca tinha tido. Ela considera Delta como seu exemplo de vida. Todas as ações que você faz durante BioShock 2 vão repercutir no pensamento e no comportamento de Eleanor. Essa foi uma relação que no início foi forçada, mas acabou se tornando algo amoroso. Tanto é que vou deixar o discurso de Eleanor, o discurso final de BioShock 2 para vocês verem. And then, Father, the rapture dream was over. You taught me that evil is just a word. Under the skin, it's simple pain. For you, mercy was victory. You sacrificed, you endured, and when given the chance, you forgave. Always. Mother believed this world was irredeemable, but she was wrong, Father. We are Utopia, you and I, and in forgiving, we left the door open for her. Eleanor, até no final bom, ela salva Lamb, perdoando os pecados da mãe. Agora vamos para o meu queridinho BioShock Infinite. Gente, vamos falar. Uma das poucas coisas que eu acho que Infinite faz bem, na verdade mais ou menos, é a relação entre o Booker e a Elizabeth. De vez em quando funciona. Eles no início é bem mal feito, as coisas acontecem muito rápido, mas no geral eles têm cenas boas. E é bem legal vendo o Booker se importando com a Elizabeth, mas no final do jogo. E ela também se importando com ele, tendo até alucinações com ele durante Beaver at Sea. Além disso, continua uma mensagem bem clara no BioShock. A família é a que você escolhe, não é genética, essas coisas. Afinal, Jack foi reprovado por Andrew Ryan, mas foi aceito por Atlas e Tenenbaum. Elizabeth foi maltratada por Comstock, que aprisionou ela numa torre com um guarda chamado Songbird, a espionando 24 horas. Ele chegou até a torturar a própria filha. E mesmo que Booker seja Comstock caso aceite o batismo, então consequentemente eles têm a mesma linhagem, ainda assim é um Booker de outro universo praticamente. E Eleanor e Subject Delta acabaram desenvolvendo uma conexão que foi mais do que a conexão entre Little Sister e Big Daddy. Foi uma conexão sentimental. E criou um dos finais mais lindos que BioShock já teve, que é o do 2. Então essa é a paternidade de BioShock, não limitada apenas por parentalidade, mas por escolha. Há também as distorções do conceito. Tem a troca de papéis com Jack, se tornando um pai no fim. Então é isso, minha gente. Muito obrigado por tudo e tudo de bom.